nós. Só que nós precisamos estar preparados para isso, intelectualmente, de coração, de espírito. Mas se nós não tivermos fundamentação na palavra, nós não vamos entender as coisas que estão acontecendo. Se a gente não se basear nos princípios do Senhor, de como Ele age, como vem a autoridade dele sobre nós, para que existem os milagres, para que existem as manifestações de Deus, a gente vai ficar só recebendo e comemorando, igual barata voa, ninguém vai saber para onde vai e o que faz. E isso não é inteligente. E Deus é muito inteligente. Deus ama pessoas inteligentes, que buscam a inteligência. Eu não estou falando sobre pessoas que não têm recursos para alcançar, mas Deus levanta pessoas estratégicas, que têm intenções. Ele faz a obra mais rápido quando essas pessoas se dispõem. Então nós, igreja, precisamos nos dispor com inteligência, fundamento, entendimento, propósito, e não ficarmos só comemorando as coisas que Deus faz. Amém? Hoje a nossa palavra tem muito a ver com o que foi pregado aqui de manhã. Até falei com a Adelaide, Deus mesmo, gente, porque apesar de eu amar a Adelaide me amar, nós sermos boas amigas, a gente não se fala assim com essa constância pra gente, o que você vai pregar, amiga? Amiga, eu vou pregar sobre isso. Não tem isso. E só pode ser o Espírito Santo, porque quando ela começou a pregar, eu até falei, Senhor, vai estragar minha pregação. Aí ele falou, fica quieta aí, menina. O Espírito Santo falando de manhã, de noite, e quando quiser. Eu não vou repetir o que ela disse, obviamente, mas estão completamente ligadas. Isso eu estou te dizendo não para te atrair mais, mas para que você seja intencional no que Deus está preparando para nós, igreja. Amém? Vamos abrir em Hebreus 10. Esse capítulo tem 39 versículos. Eu prometo que eu não vou ler ele todo, mas eu preciso ler ele bastante. Não quero ser chata, mas esse texto, ele é uma pregação. Eu poderia somente ler ele e finalizar a minha pregação, mas a gente vai comentar algumas coisas que Deus falou comigo em alguns versículos. Vamos lá. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Vamos pular agora um pouquinho. Versículo 9, Jesus dizendo, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado, a declaração de Jesus, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura.
Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Importante, atenção, se você já se perdeu um pouquinho aí. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Não terminei. Vamos aqui. Vou continuar no 26, desculpa. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Importante, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vamos terminar aqui, depois a gente volta para alguns textinhos. Gente, você compreende o que está sendo dito? Eu vou contar uma breve história antes da gente entrar de fato nessa pregação. Uma história que eu criei, de verdade. Existe uma mercearia num bairro, e essa mercearia é uma mercearia de família. Existe ali um dono que busca os melhores produtos para o seu bairro, para a sua vizinhança. E ele começou a agradar os vizinhos, deixava alguém pegar fiado, deixava levar, depois pagava, né? Facilitava a vida daquela vizinhança. E ele começou a falir. Começou a ver que as pessoas estavam se aproveitando da bondade dele. Então ele precisou reerguer aquele comércio. Como? Ele trabalhou um ano inteiro, sem lucrar nada, só pagando as dívidas que foram feitas das pessoas. Nesse final de ano, ele recebeu um presente. Um tio dele morreu. Isso é uma história que eu inventei, tá, gente? Um tio dele morreu e deixou uma herança enorme. Um dinheiro assim, que nunca mais ia acabar. Se ele não guardasse, continuava rendendo para sempre. Ok? O que ele fez? Abriu a mercearia, tirou aquela plaquinha, não vendemos fiado, que estava lá, e botou assim: o problema do dinheiro acabou. Seja bem-vindo, usufrua da mercearia. Se você tiver dinheiro, você pague. Se você não tiver dinheiro, leve assim mesmo e faça bom uso. Deus te abençoe. E ele abriu um restaurante, botou mesinhas, começou a botar um restaurante funcionando ali para o bairro, e as pessoas ficaram assim: nossa, e agora vai servir mesmo a gente. E alguns grupos de pessoas foram sendo evidenciados. O primeiro grupo foi um grupo esperto, que disse: eu não tenho dinheiro, mas já que eu posso, eu vou comer aqui. Eles estão errados? Não. Estava lá, pode usufruir se tiver dinheiro, se não tiver. O dono da mercearia não sabe a situação de cada um daqueles, mas cada um tem a consciência do que pode e do que não pode fazer. Outro grupo evidenciado ali foi um grupo que às vezes pagava, às vezes não pagava, às vezes comia demais e pegava coisas para sua casa e deixava lá um dinheiro médio, às vezes pagava a compra inteira. Estão errados? Também não. Estava livre para a escolha. A consciência deles é que deveria ser reflexo do que eles estavam fazendo. E um outro grupo que fazia tudo conforme antes. Pagava normal, deixava ali o que valia. Estava certo demais? Coerente demais? Não, estava dentro também do padrão. E um quarto grupo, um grupo generoso, de pessoas que falaram assim: quer saber de uma coisa? Ele não baixou o preço das coisas, ele só abriu, eu vou dar mais ainda. Eu vou oferecer para ele não só o que eu gastei, mas mais. Quero que ele... mas ele não precisa de dinheiro, não importa, eu estou com o coração grato.
são esses 4 grupos. Fecha o pano. Essa história que eu criei, você pode usar ela se você quiser. Para que eu pensei nessa história? Para te dizer o seguinte: a lei, ela veio para te reger, porque o seu coração era transgressor, o ser humano. Quando Deus envia Jesus, Ele faz o seguinte: dívida rasgada, escolha ser livre e profundo em mim, conforme a sua consciência. Mas saiba, um dia eu vou olhar a sua consciência e vou te julgar diante de mim, diante de tudo que você podia oferecer e não ofereceu. Você pode usufruir, mas diante das pessoas, diante dos líderes, diante dos seus patrões, diante da comunidade, você não vai ser visto, porque é interior. As pessoas não podem julgar o seu interior, mas aquele que sabe o quanto você pode dar, é quem vai te julgar. Por isso a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Sem falar de dinheiro, foi o jeito que eu arrumei de te mostrar. O que você pode oferecer a Deus é o que a lei manda você oferecer, porque nós não vivemos mais nela. Você e eu vivemos numa era onde a lei foi abolida, mas não foi abolida porque Jesus matou essa lei. Olha, está escrito aqui, vamos lá. Eu vou me achar aqui no meu notificação, está escuro mesmo. Jesus disse em Mateus 5,17 que Ele não veio anular, mas veio para cumprir a lei. Presta atenção num esquema que eu vou fazer aqui para você, visualmente, tenta enxergar. Existia uma promessa de Abraão, que toda a humanidade seria bendita através dele, certo? Isso foi antes ou depois da lei? Isso foi antes da lei, ok? Isso foi uma promessa de Deus para Abraão. Por causa do coração transgressor das pessoas, ele coloca uma lei, pá. Essa lei anula a promessa de Abraão? Não. Então a lei não veio para anular nada, ela veio para acrescentar, para mover pessoas. Por quê? Porque não existia o Espírito Santo, não existia Jesus na história, não existia discernimento. Alguns homens eram escolhidos para falar com Deus. Então a lei tinha que acontecer, porque se a pessoa fizesse, ela era abençoada, se não fizesse, ela era amaldiçoada. Ela não sabia para onde ir, ela olhava lá: posso isso? Posso, então vou. Não, não posso, não vou. Era um movimento humano para Deus de regência. Não sei, estou com medo. Está dando um barulho aqui de curto-circuito. É porque tudo é tão novo? Mas ok, vamos lá. A lei, quando veio, esse povo, ele foi direcionado a caminhar em obediência. Ele não foi imposto. Você também podia escolher na lei se você queria obedecer ou não. A consequência é que era ali imediato, certo? Não se distraem com Marcelo, foquem em mim. A consequência da desobediência na lei era imediata. Depois que Jesus veio, Ele te deixa livre para escolher. Você quer ter intimidade comigo? Você quer se aprofundar em mim? Você quer viver além da lei? Ou você vai viver a lei? O problema é que a gente acha que só tem esses 2 lugares: viver na lei ou viver além da lei, que seria a graça de Jesus. Mas existe um outro lugar que é antes, que é abaixo, é pior do que viver na lei. Sabe qual é? É você não escolher nem obedecer por regras e nem obedecer por ser livre para escolher e não escolher o melhor. É você ser medíocre mesmo. E olha, eu vou dizer para você, eu tenho me analisado bastante e tenho visto um evangelho sendo pregado que eu tenho medo do que pode acontecer. Porque às vezes a gente pensa que a gente está muito perto de Jesus. A gente está muito próximo do que Deus está fazendo. Mas a gente pode estar tão distante ou mais distante do que o povo do Antigo Testamento, que só obedecia por regras.
você não tem mais regras do Antigo Testamento. Jesus já salvou você de todo o seu pecado. Pela fé você foi salvo dos seus pecados. Aí você vai e abandona todo o resto. Porque agora eu vivo na graça de Deus. Pessoas ficam procurando saber: Senhor, eu tenho que fazer isso? Senhor, eu tenho que fazer aquilo? Você tem dúvidas se você precisa obedecer o não matarás? Você tem dúvidas se você precisa obedecer o não adulterarás? Você tem dúvidas se você deveria obedecer não fale mal do seu irmão? Você tem dúvidas sobre isso? Porque às vezes isso é tão claro, mas quando a gente vai falar de umas coisinhas diferentes, por exemplo, o seu interior, como é dado a Deus? Porque às vezes a gente fala de coisas que os olhos veem, né? Ah, não, matar, né? Umas coisas muito extremas assim, a gente, não, isso é óbvio que não. Mas na lei as pessoas não ofereciam o seu melhor. Elas estavam sempre tendo que relembrar o pecado. Por quê? Porque animal não salva ninguém. Então elas colocavam lá o sacrifício, o sacerdote falava para ela: vai em paz, você foi salvo, você está perdoado. Um mês depois ela tinha que voltar e fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o sacerdote é quem dava a bênção de ela ser livre. Esse não é o lugar mais perfeito para o povo de Deus, e Deus sabia disso. Deus não escolheu: vamos viver na lei porque isso aqui é o melhor que eu tenho. Isso era um plano para a agenda dele, até que Jesus viesse. Quando Jesus veio, ele tirou essa acrescentação, esse acréscimo que ele tinha feito com a lei, e disse assim: gente, agora eu mesmo sou, eu me dou, eu me ofereci, e agora vocês estão livres de olhar para a lei e ter que obedecer as coisas. Eu quero que vocês deixem de ser infantis. Deus, nessa época, tratava os filhos como criancinhas. A Bíblia diz isso. E quando Jesus veio, ele falou assim: pronto, agora você já é adulto, vamos ter um relacionamento sério comigo? Para de olhar o que pode e o que não pode. Se você me conhecer e deixar eu entrar em você, e você vai saber a minha vontade, porque a minha vontade vai ser a sua, você não vai mais olhar o que pode e o que não pode, o que eu devo e o que eu não devo, porque a minha vontade vai ser a sua vontade. E não vai ter dúvidas sobre isso. A lei não aperfeiçoava ninguém, a lei não justificava ninguém. E tem gente hoje olhando para a lei. O que é essa lei que eu estou falando? São os 10 mandamentos? Não, não são os 10 mandamentos. A lei que eu estou dizendo é a era de você olhar para o que pode e o que não pode. Você não entender o amor de Deus. Você não entender um caminho de liberdade para se aprofundar em Deus. Pensa numa coisa. O ser humano foi feito para entrar em Deus e Deus nele. Habitação, conexão perfeita. Por causa do pecado e da transgressão, isso foi separado. E a lei veio, ok? Para ajudar, para guiar o cego no escuro. Quando Jesus vem, ele faz o quê? Resgata. Você é de novo filho de Deus, você de novo tem direito a entrar na sala do trono e dizer: Senhor, você é perfeito, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, a minha vida é tua, o que você quer de mim? Eis-me aqui. E o que nós fazemos? Nós voltamos para a época da lei, vemos o que pode, o que não pode, eu quero seguir os padrões, eu quero... Não é mais isso. Agora, muita gente se aproveita disso, e agora que eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando. Muitos cristãos estão se aproveitando disso para desfazer, desconstruir coisas plantadas por Deus, que nada tem a ver com lei e graça, tem a ver com princípios, tem a ver com valores, tem a ver com entendimento. Vamos ver aqui? Por exemplo, vamos ver os exemplos práticos, senão fica muito teórico e vagando. Na lei, você não podia matar, ok? Aí Cristo diz: vocês ouviram que não pode matar, na lei. Agora eu cheguei, o que eu te digo? É muito mais difícil do que não matar. Então cadê aquela coisa
Na lei era muito difícil e agora na graça tudo é maravilhoso. Cadê? Não, Jesus veio complicar ainda mais. Ele veio apertar ainda mais. Sério? Ele disse o seguinte: você não pode se irar contra o seu irmão. Porque para mim, se você se irar contra o seu irmão, você fez o que na lei era matar. Então eu estou jogando você mais profundo. Consegue entender isso? Está acompanhando? O ritual de irar-se contra o seu irmão, em Mateus 5:23, você não precisa abrir, você pode só anotar, diz o seguinte: você tem algo contra o seu irmão, Jesus dizendo, então larga a sua oferta aqui de lado, um minutinho, reconcilia-te com seu irmão, e aí então volte, pegue a sua oferta e deposite. Ele não diz, você tem algo contra o seu irmão, então não dê a sua oferta e vai se reconciliar com ele, porque para mim isso é mais importante. Ele não disse isso. Lê depois em Mateus 5:23. Ele fala para você deixar de lado o ritual de oferta, que era lei, reconciliar-te com seu irmão, que não era uma obrigação, você só não podia matar, você podia ter raiva e ódio das pessoas, você só não podia matar. Então ele manda, vai e reconcilia-te, agora volta, pega o que era princípio e o que eu ordenei fazer e põe. O que ele está fazendo? Ele está juntando duas coisas. Ele está dizendo, eu quero a oferta e o seu coração. Não adianta me ofertar sem o seu coração, mas eu quero a sua oferta com o seu coração. As pessoas estão separando, estão dizendo, mas eu estou ofertando, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou amando o meu próximo e não estou ofertando. Não, são duas coisas juntas, essa é a perfeição. Esse é o público da mercearia que era generoso, que entendeu tudo. Pagava e pagava além. Eu não vou só oferecer a minha oferta com amor, eu vou junto com o meu irmão ofertar, abraçado, e vou depositar a minha oferta ali. Eu não vou nunca questionar sobre a oferta, porque eu já entendi. Mais um exemplo. Na lei, você não podia adulterar. Fosse pego com alguém, pá, flagrante, já era. Cristo chega e diz, vocês ouviram que não pode adulterar, mas eu digo, se você olhar com intenção impura, você para mim já adulterou. Ficou mais difícil ou mais fácil? Mais difícil. Então não tem essa da lei, era uma coisa rígida e agora estamos livres. Claro que não, está pior. Mas não está pior porque agora você vai ter que, ai meu Deus, não é isso. Está pior porque ficou muito mais profundo. Você pode entrar na vontade de Deus. Você agora pode acessar o trono de Deus. Antes você não podia, nem obedecendo. Você só era abençoado. Aí ele fala, se você está olhando com intenção impura, corta o olho, corta o braço, corta o que está te fazendo pecar. O que ele está dizendo com isso? Que a gente vai ser um monte de manco, prefiro tirar o olho. Jesus está falando o seguinte, o melhor seria você todo perfeitinho, com o seu coração e a sua mente em mim. Mas, se você, o mesmo caso da oferta, se você não conseguir, eu prefiro você caolho e sem um braço, com a mente em mim. Esse é o Cristo, é a graça. Não estou mais preocupado com o seu corpo. Eu estou preocupado com isso daqui seu, coração e mente. Mais um exemplo. Na lei era, você não pode jurar falsamente. Tudo que você jurar, você precisa cumprir. Se você sabe que não vai cumprir, não jure. Isso era lei. Jesus vem e fala, não jures nunca mais sobre nada. Eu quero que a sua palavra aconteça. Ah, se eu não conseguir cumprir, vire-se e cumpra. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que ele está chamando aí? Posicionamento. Ele diz, não adianta você dizer, ah, isso aqui eu não vou conseguir fazer, Jesus, mas aí que bom, né? Pelo menos eu estou sendo sincero. Não, eu queria que você tivesse vontade de não fazer e conseguir não fazer. Eu queria que você falasse assim, eu vou conseguir, e fosse atrás e conseguisse. É esse o perfeito para Deus. Querem mais um exemplo? Só mais um. Amarás o próximo, na lei, e odiarás o seu inimigo.
que legal, eu podia ter vivido nessa época. Ai, isso é ótimo para mim. Tem gente que gostou. Pode ser sincera. Cristo vem e fala assim, amar o seu próximo é muito fácil. Eu vou complicar. É isso que não entra na minha cabeça. Graça, não tem a ver. A pessoa que está falando isso, ela na verdade, ela não leu nada, não entendeu nada. Por isso que eu comecei o culto, a pregação dizendo, a gente tem que entender as coisas. Tem que ter intelecto mesmo. Porque se a lei era rígida e difícil, e a graça veio para me aliviar, por que antes eu podia amar o próximo e odiar o inimigo, e agora eu preciso amar o meu inimigo e orar pelos meus perseguidores? Ficou mais fácil ou mais difícil? Ficou muito mais difícil. Só que sabe o que é isso? Não é complicado, não é árduo, não existe um jugo sobre nós. Jesus mesmo disse, lança o jugo sobre mim. Vive em profundidade comigo, porque se você me der a sua vida, eu vou te dar descanso. Você vai querer fazer o bem. Você está em mim, eu estou em você. Aí você fala assim, mas isso é muito perfeito demais, né? Só que no versículo 43 a 48 de Mateus 5, depois você anota e vê, ele lá fala assim, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Isso é uma exigência. Então essa coisa do a gente nunca vai poder ser perfeito. Se você buscar a perfeição, você vai ser sempre mais perfeito do que não buscando. Busque, porque se você para e diz, é impossível, eu não vou ser perfeito, você nunca será melhor do que você poderia ser. E é isso que Deus quer, que a gente busque a perfeição, que a gente entenda que na palavra dele, a graça significa profundidade. Vamos mudar, aqui na Shalom, compartilha, curte e compartilha essa palavra. Graça significa liberdade de se aprofundar em Jesus. Você pode escolher se aprofundar ou não, só que as consequências que você vai pagar não são hoje aqui, como eram antigamente. Você fazia, era apedrejado, você descumpria, era amaldiçoado, e acontecia ali, on time. Agora não, agora você escorregou, Jesus me perdoa. E aí segue a vida, segue o baile. Aí as pessoas começaram a tomar isso como, ufa. Mas eu vou dizer para vocês, do fundo do meu coração, as pessoas que falam, ufa, porque deslizam, a graça é maravilhosa. Senhor, obrigado pelo seu amor e sua misericórdia, que me deixam pecar e ser perdoado e não ser amaldiçoado. Você está vivendo para hoje, você não está vivendo para amanhã. Porque quando você põe os seus olhos no dia do Senhor, do juízo final, do julgamento, você vai ver que é pior não obedecer na graça do que era naquela época. Eu acabei de ler isso aqui para você, eu vou repetir. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 26. É pior você desobedecer hoje do que naquela época. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, estou tirando de uma era para outra, já não resta sacrifício pelos pecados, ok, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Isso é melhor ou pior? Vou ler de novo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aí tem gente, para aí. Ufa. Mais uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. É muito nonsense, de verdade. E vamos continuar lendo. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Eu não fiz isso. Não, insultou o Espírito da graça? Não. Que feriu os pés de Jesus? Não fiz isso não. Então vamos lá. Eu não estou dizendo que você fez, não quero te jogar peso, eu quero que você raciocine comigo. O que significa insultar? Insultar é, no dicionário, afrontar, ofender,
ter um comportamento que atinja a dignidade, a integralidade e a honra de alguém. Então, quando eu vejo que eu posso fazer algo porque a mão não vai pesar sobre mim, eu estou insultando o Espírito da graça. Eu estou ofendendo o trono de Deus. E a Bíblia diz que aquele que rejeita a lei de Moisés morre sem misericórdia, ainda mais eu. Maior castigo receberei, porque eu já sou fora dessa época. A minha era é depois de Cristo. Então, para mim, vai vir algo pior. Quanto maior o castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Sabe por que é diferente? Hoje você pode falar assim, gente, mas eu pequei tanto e nada aconteceu assim, desse jeito. Eu tive minhas consequências. Consequências você vai ter de verdade. O problema é o juízo no dia final. Essas pessoas antes da lei, elas não tiveram essa oportunidade que nós temos. Ontem Augusto lembrou de um versículo lá, na hora que a gente estava conversando, e ele disse o seguinte, ai de ti, Betsaida e Corazim, porque tiveram todo o conhecimento, eu não lembro o versículo de cor, mas é isso, tiveram todo o conhecimento da minha palavra, milagres aconteceram no meio de vocês, e não aconteceu isso em Sodoma e Gomorra, e eu feri eles, eu acabei com aquelas cidades, e eles não conheceram nem o início do que vocês viram, e vocês estão piores. E a gente ainda acha e diz que a era da graça é uma era que alivia o nosso pecado. Eu quero que você entenda o seguinte, de fato a graça veio para tirar de nós esse lugar de culpa, mas para aquele que quer se aprofundar, para aquele que entende o papel de Jesus e quer se relacionar com ele, porque senão eu estou pior do que os da lei. Eu não escolho nem obedecer por causa da lei e nem ter intimidade com quem me deu a oportunidade de ter. Eu estou naquele primeiro grupo da mercearia, que se aproveita. Aí você pode dizer assim, ai, mas pelo menos, Vivian, eu estou vendo assim, os milagres que Deus está fazendo no nosso meio. Eu estou vendo a manifestação, libertações, né? Ai, graças a Deus a gente está no lugar certo. Você vai sair daqui me amando, promete? A Bíblia diz o seguinte, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Tudo bem. Haverá um dia, esse dia que eu estou falando, em que as pessoas dirão, mas Senhor, em teu nome eu operei milagres. Em teu nome eu expulsei demônios. Eu exaltei o teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Como que Jesus pode não conhecer alguém? Não é o conhecer de saber quem é. É o conhecer, procurando no grego, na Bíblia, quer dizer, eu nunca estive em você. Muito forte. Mas você estava lá, naquela época, operando milagres, falando em nome de Jesus, em línguas, fazendo as coisas. Por que que você conseguia ver as coisas acontecendo e ser usadas por Deus? Por causa da graça. Então, se você parar aí, você vai viver uma vida medíocre, você vai viver uma vida para a terra. Deus me usou, medalha para mim. O demônio saiu porque eu expulsei em nome de Jesus, o poder do Senhor está sobre a minha vida, aleluia. Eu preguei, vidas se converteram a Jesus, aleluia. Isso acontece com todos os erros que nós fazemos por causa da graça. Só que no dia que eu for chamada perante o juiz, ele vai olhar dentro do meu coração e vai dizer, venha, bendito de meu Pai, entre no meu reino, ele foi feito para você. Ou ele vai dizer, eu nunca estive em você, me desculpe, próximo. E não tem desculpa. Pode parecer uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. Uma palavra que... Gente, vamos acordar. Porque às vezes a gente pode começar a se confundir. E porque a manifestação do poder de Deus está acontecendo, porque eu estou vendo muitas coisas boas, porque eu sinto arrepios pelo meu corpo, porque eu sonho. Mas dentro de mim, eu estou na lei, procurando o que eu posso fazer, vendo as consequências, isso aqui tá bom.
Ou eu estou tentando a cada dia me aperfeiçoar, me aprofundar em Jesus, tentando ver, Senhor, me ajuda, eu quero entrar em Ti, eu quero fazer a Tua vontade. Ou eu não estou nenhum dos dois, eu estou justificando todos os meus erros e meus pecados, minha avareza, meu ódio, porque eu estou na graça e o Senhor sabe. Ai, afinal de contas, gente, aquele ser é insuportável. E você justifica o tempo todo o seu ego. Você justifica o tempo todo a sua própria vontade, a sua satisfação de viver para si mesmo. Num evangelho que você mesmo criou. Não existe esse evangelho. E muitas pessoas estão pregando isso por aí, isso está me deixando com medo, porque as igrejas estão atrás de pessoas que tragam conforto, enquanto Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é muito estreito. E as pessoas estão achando tudo muito bom. O evangelho está, olha, sensacional. Ai, um peso que eu tinha naquele lugar, agora eu estou me sentindo livre. Estranho, alerta. Porque Jesus disse que não seria fácil. Que seríamos odiados por Ele, por causa dEle. Seríamos perseguidos, odiados, não aceitos. Então, essa palavra que às vezes pode cair como uma bomba na sua mão, o que eu faço com isso agora? É uma palavra de amor. O Senhor está dizendo, eu não quero isso para nós. Eu não quero isso para essa comunidade, eu não quero isso para você que nos visita, eu não quero isso para você que nunca ouviu falar de mim. Sede perfeitos como eu sou perfeito no Pai. Busque atravessar a lei. Busque ser generoso. Se o que você pode dar é X, dê X. Se você pode dar X mais Y, dê X mais Y. Se você pode oferecer 4x mais 4y, ofereça 4x mais 4y. Mas a pessoa me pediu só x, mas você pode oferecer 4x mais 4y. Seja generoso. Não estou falando de dinheiro, por isso estou falando x e y. Seu tempo, seu amor, seu afeto, seu carro, seus amigos, seu trabalho, seu dinheiro. As pessoas às vezes ficam incomodadas de a gente falar em dinheiro, isso é grave. Isso é grave. Porque quando mexe no nosso bolso a gente fica nervoso. Eu te pergunto, se hoje Deus mexesse na sua estrutura financeira toda, você continuaria adorando ao Senhor com toda a sua vontade, erguendo as suas mãos e dizendo, Deus, eu sou seu. Se eu morrer de fome, que não vai morrer porque a Bíblia diz que o justo não vai mendigar, mas se eu morrer de fome, eu vou para a glória. Mas a gente não quer ser mártir, a gente quer só ser estampado como mártir. Ai, eu queria tanto ser igual Moisés, João Batista, mas não quero pagar o preço. A vida dura que os caras tiveram, de abrir mão das suas vontades, das suas vidas. Quer ver uma coisa? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Totalmente? Não. Você pode ter uma ideia, uma profecia que você está buscando cumprir. Quando eu me lanço nos braços de Deus e digo, Deus, sinceramente, minha vida está muito boa. Eu estou confortável, estou com dinheiro, estou viajando, estou lendo a Tua palavra, me aprofundando, estou sendo usado por Ti. É isso que o Senhor tem para mim? Se Deus disser assim, não. Isso era só até agora. Já que você me perguntou, eu tenho um plano maravilhoso para você. Você, sem saber qual é o plano, ficaria incomodado? Cara, será que eu vou perder? Ou será que eu vou ganhar? Será que eu vou melhorar? Ou será que eu vou piorar? Será que eu vou me separar dos meus amigos? Ou vou continuar com eles? Será que eu vou perder minha casa? Isso são pensamentos que vêm sobre nós. Quando nós de verdade queremos fazer a vontade de Deus, o que Deus deseja para a gente não fica com esses questionamentos, a gente diz, se eu perder tudo, eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Por quê? Porque eu vou estar fazendo a vontade dEle, e a vontade dEle é muito boa, é perfeita e agradável. Então, se hoje você se sente bem e sabe que ainda não chegou na perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, lance-se nos braços dele, porque você vai ficar melhor ainda. Minha mãe, quando eu era pequena, ela falava assim,
falava, mãe, não quero que Jesus volte, não. Normal de adolescente. Por quê, minha filha? Ah, é porque eu quero casar, quero ter filho, eu quero curtir, quero viajar. Aí, normal, não me julguem. Você está me julgando, você nunca pensou nisso? Por que a gente tem esse pensamento? Porque a gente vive para o terreno. Se Jesus voltar, eu vou perder tudo isso. Aí minha mãe dizia assim, quando você entra num avião para viajar, o que você sente? Eu fico com muita vontade de chegar logo. Ela, no céu vai ser muito melhor. Quando você pensa em filhos, o que você pensa? Eu penso que eu vou brincar, que eu vou levar na escola, que eu vou fazer tudo. Quando Jesus voltar, vai ser muito melhor. Aí ela começava a me deixar a par, sem ela também saber, óbvio, mas me mostrando assim, não ame as coisas daqui, porque tudo que aqui é maravilhoso, lá vai ser muito melhor. Então não se prenda a essas coisas, minha filha. Vamos esperar a volta de Jesus, sim, porque se ele voltar antes de você casar, vai ser melhor do que se você tivesse casada. E às vezes a gente fica preso no meu emprego, meu salário, minha casa, Você quer fazer tudo que Deus te deu, mas Deus que me deu isso aqui tudo, eu vou desfrutar. Não, Deus não pode ter me dado essa palavra agora que eu vou largar tudo e ir para algum lugar muito pobre, oferecer tudo que eu estudei até hoje para aquelas pessoas lá que nem entendem direito a minha língua. Olha aí, você pensando que a sua vida é muito melhor do que o que Deus tem para você, um banquete. É você se saciar com uma coxinha de galinha na padaria, sabendo que podia te aguardar um gendai. Se você não gosta de japonês, um verdana. Entende? É você ficar preso numa mediocridade, porque você não enxerga o todo, você só enxerga o agora. Você não tem essa capacidade de enxergar o todo. Jesus abriu um caminho mais reto, mais profundo, te chamando para viver loucamente. É isso. Bungee jump. Se lance e deixa que eu te pego. O cristão de verdade que nós devemos ser é um cristão que confia no Deus que serve. Quando eu não confio no Deus que eu sirvo, eu não consigo pregar esse Deus para outras pessoas. Não é verdadeiro. Quando eu vou orar por alguém e eu tenho dúvidas se Deus vai realizar aquilo ou não, eu não confio no Deus que eu sirvo. Se eu não sei para onde eu vou com a minha vida hoje, reta, diante de Deus, e não sei para onde eu vou se eu tenho uma vida deliberada em pecado, eu não entendi nada. Eu estou vivendo para mim mesmo. Eu nem acredito que Jesus vai voltar, e nem acredito que o mundo vai acabar, e nem acredito que eu vou reinar para sempre com Jesus, ou que eu vou morrer num lago de fogo ardente, que na verdade eu não vou morrer, eu vou viver eternamente morrendo. Isso é uma incapacidade que o homem tem, e que quando Jesus veio, ele te trouxe luz para você acordar e entender o todo, e Satanás vem com as estratégias dele, confundindo a nossa mente. Gente, você já está cansado de ouvir isso, eu também, eu vou repetir aqui para você. O diabo nunca vai trazer uma pessoa completamente fora para te dizer que o evangelho não é bem assim. Ele vai começar a levantar pessoas que entendem, que sabem, que vivem em Deus para te confundir. Porque essas pessoas é que vão passar a credibilidade e atingir muito mais a um tiro de canhão. Confunde uma igreja inteira. E começa a pregar um Jesus que não é o mesmo Jesus que na hora que te encontrar vai dizer, eu nunca te conheci. Não é esse Jesus que estão pregando. Estão pregando um Jesus que é isso, não liga não, entendi aquele dia, relaxa. Não existe esse Jesus. Esse Jesus é uma projeção do seu eu. Gente, eu estou dizendo do seu ser humano. O ser humano projeta, o projetor está projetando ali o logo da igreja Shalom. Essa imagem que está sendo projetada não está nesse data show, está num computador, que ligado a esse data show, joga para o telão. O cristão de verdade projeta o que está dentro dele. Então, o Jesus que você projeta é o que está dentro de você.
ele pode ser o Jesus de verdade ou pode ser um Jesus que você criou. O meu Jesus é carinhoso, amável, não bate em mim, me agrada, faz todas as minhas vontades, não me cobra, não me castiga, não faz com que eu seja infeliz, não me deixa passar pelo deserto, não me deixa passar pelo fogo. Ah, eu quero esse Jesus. Venha servir esse Jesus, que ele é maravilhoso. O meu Jesus é um Jesus mau, que castiga, eu tenho que obedecer, senão ele não vai deixar eu viver. Esse é outro Jesus que criaram. Aí tem o Jesus verdadeiro que está assim, oi, gente, aqui, não, oi. Esse Jesus está diminuindo a pregação sobre ele. E a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos seriam confundidos. Novos evangelhos seriam pregados, as pessoas confundiriam as pessoas, elas se perderiam. Isso é a estratégia de Satanás, a Bíblia já disse. Não sejamos nós a ser confundidos, precisamos orar, precisamos voltar para a Bíblia, voltar para a origem e dizer, Senhor, não me permita entrar nesse grupo. Eu preciso, eu quero, eu sei para onde eu vou, eu quero ser seu. E Deus vai te dizer, então me permita trabalhar em você e deixar você ser meu. Com todo o plano que eu tenho de vida para você, sai desse seu eu. Sai dessa sua vida que vive para si mesma, que quer só satisfazer a sua própria vontade. Gente, isso é comum para nós, a gente querer satisfazer as nossas vontades. A gente só precisa se desligar desse fio e ligar ele em outro. Corta esse fio e se conecta no fio celestial. Não vai doer. Não vai doer. Jesus tem para nós que rios de águas vivas fluam de dentro de nós. Mas, antes dessa parte, então rios de águas vivas fluirão de dentro de você, existe uma premissa. Se você conhecer verdadeiramente Jesus, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Então eu preciso falar do Jesus projetado de verdade. Qual é? É o que está aqui. Se você não ler, você não vai conhecer. O ler a palavra de Deus e orar não é um mandamento da igreja Shalom. Não é um mandamento da igreja cristã. Você consegue entender? Não é regra de lei. Se você acha assim, pastor, quantas vezes eu preciso ler a Bíblia? Você está preso lá. Porque se você quer conhecer esse Jesus a ponto de você satisfazê-lo e não a você mesmo, você vai buscar quem ele é, sem ninguém te pedir, sem ninguém te dar um roteirinho. Você vai falar, não, cara, olha, Jesus viveu Novo Testamento, vou começar lá, Mateus, Marcos, vou começar. Pastor, me ajuda aqui, eu estou lendo aqui, eu quero me aprofundar. Aí sim, ninguém está te mandando fazer, você está agindo naturalmente, pela sua sede, pela sua busca, porque você deseja esse Jesus, você deseja entrar nesse caminho. Amém? Vocês me amam ainda? Gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, não é palavra de efeito, de verdade. Todas as vezes que a gente sobe para pregar aqui, a gente é confrontado pela palavra que a gente traz. Eu queria muito que vocês acreditassem em mim. Meu marido e meus amigos mais próximos sabem que eu preciso ouvir essa palavra. Ninguém é perfeito. A gente precisa muito buscar a perfeição. E eu quero que você saiba de verdade que eu sou a primeira pessoa que foi tocada nessa palavra. Ela foi muito difícil para mim. Tanto que eu fiz essa palavra na quinta-feira à tarde e na sexta-feira eu fiz outra. E eu cheguei hoje aqui na igreja de manhã com 2 pregações. Quando a irmã Adelaide começou a pregar sobre isso, eu falei, é isso que eu tenho que falar. Aí o que eu fiz? Peguei a outra palavra e dei no esforço. Eu entendi que era para a gente falar daquilo no esforço hoje das meninas. Deus me deu 2 palavras. Às vezes a gente fica assim, porque é difícil, gente. Muitas vezes eu tenho coisas em mim que eu preciso, vou abrir para vocês, como ser humano, eu preciso vencer coisas dentro de mim, questões mentais minhas, de organização de vida, que eu sei que não são o que Deus tem. Muitas vezes eu ainda estou agarrada aqui num negócio. Mas e meus amigos? Mas e meus pais? É normal que a gente faça isso. E meus filhos? Nas férias das crianças agora em julho,
O Gabriel teve esse problema, foi no primeiro dia das férias. Eu me lembro disso, porque eu falei assim, cara, eu preciso ir no hospital. São meus melhores amigos, né? Um dos meus melhores amigos. Eu não tenho como ficar, vamos pra praia. E assim, ai meu Deus, meus amigos estão lá com uma criança quase morrendo. Que é como se fosse meu sobrinho. E sabe o que eu fiz? Eu chamei o meu filho e minha filha e falei assim, mamãe vai voltar mais tarde, agora a mamãe vai visitar o Gabriel está muito mal no hospital, a gente vai orar, vocês vão ficar aqui com Nalva está aqui com vocês, mamãe vai lá visitar eles. Vocês acham que para mim isso foi difícil? Não foi. Não foi. Porque os meus filhos entenderam e eu fui em paz. Difícil seria se os meus filhos não entendessem, mas eu queria ir para o cinema. Aí começaria a ficar difícil. Ai, meu Deus, eu estou lá e estou aqui. Aí eu volto para a Bíblia. O que a Bíblia manda eu fazer? A Bíblia diz o seguinte, o Kiriak Remera não é domingo. O Kiriak Remera é um dia que você precisa escolher entre fazer a vontade do Pai e satisfazer as suas próprias vontades. E naquela hora, no impasse, eu olhei aonde é satisfazer as minhas próprias vontades e aonde é fazer a vontade do Pai. Porque você acolher quem precisa e fazer o que você achar que é necessário. Porque tinha dias lá que eu ia orar, mas tinha dias lá que eu ia mexer um café para a Vanessa e dar na mão dela. Bebe um café. Não é? O amor ao próximo é mais importante do que satisfazer as suas próprias vontades. Aliás, esse é o princípio do amor ao próximo. É você amar ao próximo e não a si. Por isso que ele diz, ame ao próximo como a si, porque ele já sabe que você se ama tanto que você não vai conseguir amar ao próximo. Então ele te dá um parâmetro. Isso é uma questão minha. Eu preciso abrir mão muito mesmo das minhas vontades e dos meus bens, dos meus valores, para fazer o que é vontade de Deus, o que é bem de Deus e o que é valor de Deus. Porque às vezes a gente acha que o nosso valor é o valor de Deus e Ele está dizendo, não, esse não é o meu valor é esse, você está preso no seu. Eu quero orar por você nessa noite. Eu tenho certeza que você foi tocado por essa palavra e eu queria pedir para você ficar de pé. Quero fazer mesmo um apelo de unção. Enquanto você vier aqui à frente, nós vamos cantar, mas eu não quero que você apenas cante uma música. Aí é que tá. Comece a pensar na profundidade. Não cante a música porque ela está tocando. Sai da regra. Entra no lugar de Deus falar diretamente com você e te dizer o que você quer de mim. E aí Deus vai te mostrar o caminho. Você pode vir, nós vamos orar. Se você quiser ministrar sobre alguém, sentir no coração, ao passo que essa pessoa vier aqui na frente, você já participou do curso, do Secol, você pode vir e fazer isso, até para a gente ganhar tempo. Amém? Render a Ti adoração e derramar